Olá, tudo bem? Se você quer turbinar seu aprendizado, ter foco no conteúdo e melhorar sua preparação para o Enem, você está no lugar certo. Começa agora o Circuito Enem. Seja bem-vindo ao Circuito Enem. E antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero agradecer a Uninasal, parceira da gente nesse projeto desde o ano passado. Todo o nosso conteúdo aqui foi pensado pela Uninasal. E esse conteúdo estará disponível no site circuitoenem.com.br. Já tem um QR Code aí na tela, é só você conferir. Bora começar a aula? Porque hoje é linguagem, minha gente, com a professora Carla Grimaldi. Tudo bom, professora? Tudo bom, Léo? E você, tudo tranquilo? Tudo ótimo. A gente sabe muito bem que linguagem é muito importante para todas as áreas, para todos os cursos, né? Mas a gente pode destacar quais cursos na Uninasal. Léo, mais importante na área de humanas, linguagem sempre perpassando na área de humanas. No entanto, temos que perceber que linguagem está na nossa vida, portanto, na área de exatas, também em todas as áreas da nossa vida. E uma dica rápida antes de começar a aula para a galera, né, que vai fazer o Enem aí na atualidade, uma coisa rápida e objetiva. Gente, preparação para a linguagem. Primeira coisa, Léo, interpretação. Interpretar textos é muito importante. GIFs, cartoons, charges, memes, redes sociais que eles estão diretos, que vocês estão diretos, pessoal. Ó, interpretem o que vocês estiverem lendo, outdoors, onde vocês passarem, comecem a interpretar o que vocês estão vendo. Essa é a dica nossa. Vocês viram, né? Interpretação de texto, minha gente. É tudo nessa vida. Bora lá? Bora começar a nossa aula? Professora, fique à vontade. Obrigada, Léo. Vamos então? Vamos, gente. Vem comigo. Primeira coisa, assim como comecei falando com o Léo, então, interpretação de textos no Enem. O que é que eu preciso? Eu preciso de 4 etapas principais. Quem são essas etapas, Carla? Essas etapas são a pré-leitura, leitura, entendimento do texto e a construção de um novo conhecimento. O que é que eu faço com isso? O que é a pré-leitura? O que é a leitura? O que é o entendimento do texto? Eu preciso conhecer, ficar amiga. Vamos seguir? Vem comigo. Segue aqui na telinha, seleção. Eu vou permite que eu, enquanto leitora, faça o quê? Apenas selecione as partes mais interessantes do texto, eu pince as palavras-chave e depois antecipo. O que é que vou fazer com a minha antecipação? Tornar possível as informações com base nas informações explícitas nesse texto. E o que são informações explícitas estão saltando no texto. Eu posso ver quando eu estiver lendo o texto. Depois, inferência. Primeiro eu preciso saber o que é inferência. Inferência é deduzir. Eu preciso deduzir, fazer deduções. Então, o que que eu faço? Que deduções eu faço? A partir da leitura do texto, eu começo a fazer inferências do que eu estou lendo. Eu faço deduções, certo? De forma explícita, a partir dos meus conhecimentos prévios. Nós não somos uma folha de papel em branco. Nós trazemos conhecimentos e vocês já têm os conhecimentos prévios de vocês, bem como eu e todos nós, seres humanos. Portanto, a partir dos conhecimentos prévios de vocês, o que é que vocês vão fazer? Fazer as inferências. Eu vou colocar no plural porque tem várias inferências num romance, numa charge, numa imagem, num texto apenas imagético, o que nós chamamos de não verbal. Em seguida, para terminar a 4ª etapa, eu vou verificar, certo? Eu vou avaliar o grau de eficácia que aconteceu nas estratégias anteriores, tá? Permitindo ratificar o que eu entendi na minha seleção, na minha antecipação, na minha dedução, que é inferência, e verifiquei. Após verificar, o que eu faço, Carla? Vamos seguir? Gente, o que eu faço agora é prestar atenção na compreensão da leitura. É muito importante. Como eu falei anteriormente com o Léo, gente, a interpretação não vai perpassar só em linguagens e códigos, na área de linguagens e códigos. Vai perpassar por todas as áreas do conhecimento do Enem. Vai perpassar por todas as áreas da nossa vida. Tá? Tudo na nossa vida é interpretação. Eu tenho várias interpretações aqui dentro. Eu tenho várias interpretações aqui, ó. Onde eu tenho texto, eu tenho interpretação na minha camisa. Eu tenho interpretação em todos os lugares. Portanto,
a compreensão da leitura vai depender da minha relação entre os meus olhos, do que eu estou vendo ao meu redor, onde eu passar, na rua, em casa, onde eu estiver lendo, nas camisas que nós usamos, com textos, e do meu cérebro. O que eu já venho de conhecimentos prévios. Esse processo é que me dá condição e habilidade de ser um leitor, como que eu vou falar para vocês, competente. Um leitor competente. O leitor competente é aquele que assegura a sua interpretação, é aquele que não só interpreta, ele também analisa o texto, ele vai decodificando. Além de decodificar, ele interpreta e depois da interpretação, o que ele faz? Analisa. E, gente, dica, hein? Escreve aí porque não está aqui não. Essa dica é minha. Tudo que vocês forem ler, eu estou lendo aqui, eu vou grifando e escrevendo ao lado. Por quê? Porque agora é o meu entendimento. Eu já estou conversando com o texto. Tá? Então, o texto impresso é visto pelos olhos e aquilo que está por trás dos olhos é o conhecimento meu, seu e de todo cidadão. Ok? Podemos seguir? Vamos comigo? Tá tudo tranquilo, favorável? Tá beleza? Vamos seguir, gente? Então, se liga aí, ó. Às vezes, agora eu vou ler, às vezes o leitor domina perfeitamente a linguagem escrita, mas por falta de familiaridade com o assunto tratado, não conhece o vocabulário, não entende direito o assunto. Eu não sou da área, Carla, eu não vou entender porque eu não sou da área não entendo nada de direito, não entendo nada de química. Ué, vou lá e pesquiso, vou lá e leio, para poder escrever e falar sobre determinado assunto, determinada coisa, eu preciso ler. Para a Carla falar aqui sobre língua portuguesa, a Carla precisa ler e compreender. Certo? Então, leiam, tenham conhecimento prévio para que vocês entendam. Então, vocês podem dominar a leitura, dominar a linguagem, mas se vocês não dominam o que vocês estão vendo à frente de vocês, diante dos olhos de vocês, vocês não vão seguir. Por favor, se liguem nessa dica. Tranquilo? Posso seguir? Olha só, o conhecimento prévio é necessário à leitura, é o que eu acabei de falar. Vocês necessitam necessitam demais ler sobre tudo na vida. Hoje a gente não pode parar e imaginar o que vai cair no Enem, na redação. Não sei, vamos ler tudo. Cultura, lazer, esporte, atualidades, o que estiver acontecendo. O importante é ler. É necessário, no entanto, então vamos lá, o conhecimento prévio necessário à leitura, no entanto, não se resume ao conhecimento do assunto tratado pelo texto. Envolve também o que se sabe acerca da linguagem e da própria leitura. Eu acabei de explicar isso para vocês, está aqui no nosso texto. Então, o que eu estou lendo, eu preciso o quê? Eu conhecer o que eu estou lendo para falar para vocês. Eu falo e olho aqui, ó. Nós temos que saber como os textos se organizam. Cada texto tem a sua função social. Isso nós vamos ver lá à frente. Cai muito na prova de linguagens do Enem, que é a função social, são os gêneros textuais, tipologias textuais. Isso cai muito, mas nós vamos mais à frente. Então, nós precisamos perceber a organização do texto, observar que característica esse texto tem, saber para que servem os títulos, precisa ou não, me ajuda ou não, ler jornal, é uma dica muito boa. E admitir que não é preciso conhecer o significado de todas as palavras para compreender uma mensagem escrita. É tão importante para a leitura como ter intimidade com o conteúdo tratado. Eu falei, primeiro você vai fazer a primeira leitura, você é amiga do texto. Depois eu vou fazer a segunda leitura e você íntima do texto. E depois desta intimidade toda, eu começo a conhecer. Agora, é importante se faz, gente, ter um dicionário perto e ir olhando o vocábulo que vocês não conhecem. Intervalo de aula e se liga aqui nesse recado. Conhecer outras culturas e aprender novos idiomas são sonhos que muita gente tem. Se você é uma dessas pessoas, se liga nessa oportunidade. Todos os alunos da Uninasal têm a possibilidade de fazer intercâmbio em outros países. Incrível, não é? Além de fazer cursos no exterior, há a possibilidade também de aprender outro idioma. Ficou interessado? Acesse agora uninasal.edu.br e conheça todos os cursos. Bora voltar para a aula? Se liga só! Vamos para lá? Síntese do que eu falei, só um resuminho. O que é síntese? É o resumo.
Então, antes da leitura, o que é que eu preciso ver? O que eu já sei, meu conhecimento prévio. O que é possível que o texto aborde é aquela coisa da inferência, o que eu vou deduzir. Tá aqui, ó, são hipóteses, previsões. Quais perguntas eu posso fazer de antemão? Será que Capitu realmente traiu o Bentinho? Quem já leu Dom Casmurro? Carla não pode dar uma aula sem falar de Machado de Assis. Ave Maria, sou apaixonada por esse homem. Vamos seguir então a nossa aula. Quais essas perguntas eu posso fazer? Então eu vou perguntar, vou pensar e vou escrever. Já estou trabalhando também, ó, estratégia de produção, estratégia de escrita, não esqueçam disso. Durante a leitura, o que eu posso fazer? Falei em grifos. Lembram? Sublinhar, grifar, marcar, usar marca-texto. Então, eu vou perguntar, eu vou esclarecer, recapitular, onde eu resumo, prever. E nisso tudo, o que eu faço? Eu vou grifando, gente, e escrevendo ao lado. Carla, eu vou riscar o livro? Pega um caderno. Não precisa riscar o livro, não precisa riscar o jornal, faz como você se sentir à vontade. O importante, gente, na leitura é ler sentindo à vontade. Figuras de linguagem, importantíssimo, lá no finalzinho da gramática, ou então lá no Google, onde vocês gostam de ir, tem lá figuras de linguagem, são várias figuras de linguagem. E vocês estudem essas figuras. Repetição, ambiguidade, paradoxo, antítese. Tem várias figuras de linguagem que vocês vão ter em mãos. Tem que ler e compreender. Não dá para decorar. Tem que ler, compreender, e são muitas, são várias, certo, gente? Tem exemplos. E o que é o campo semântico, Carla? Campo semântico é o seguinte, eu vou falar sobre estúdio, eu vou falar sobre sala de aula. Sala de aula é um campo semântico. O que é que eu tenho na sala de aula? Eu vou fechando o meu campo, eu falo de escola, campo semântico aberto. Sala de aula, fechei o campo semântico. Isso é campo semântico para quem não sabe. Tranquilo? Favorável? Sapataria, enorme. Campo semântico aberto. Eu vou falar sobre um determinado tipo de sapato, tênis. Então, agora fechei o campo semântico. Existem vários tipos de tênis, sapatênis. Então, atenção também na leitura a esse campo semântico. Como cai, Carla, a interpretação de textos no Enem? Bom, gente, se vocês lerem atentamente qualquer uma das provas anteriores do Enem, várias, eu pesquisei várias, eu olho várias, trouxe algumas, vocês vão perceber que a maior parte das questões de todas as disciplinas, todas as áreas do conhecimento, depende de uma boa capacidade de interpretação de texto e de leitura. Tranquilo? Na prova de linguagens, essa é a habilidade principal, não tem comparação. E agora, o Minuto Nota 1000. Oi, meu nome é Giovana Oliveira Martinelli, tenho 18 anos e estou em preparação para o Enem. E gostaria muito de saber qual a diferença entre gênero textual e tipos de texto. E se eu poderia colocar o gênero textual como subconjunto dos tipos de texto. Olá, Giovana. Então, belas perguntas. Vamos respondê-las? Não tem que confundir, não pode confundir. Tipologia é a do texto. É onde o texto se estrutura em forma, em seu conteúdo. E gênero textual o gênero está dentro da tipologia textual, onde ele exerce uma função social. Cada gênero textual exerce uma função social comunicativa dentro de cada texto. Beleza? Então, o que é que eu tenho que focar? Nas figuras de linguagem, na ambiguidade, o que é que tem de igual ou não, na intertextualidade, que eu vou fazer entre uma tirinha e um texto longo, síntese e resumo, além da literatura dos gêneros. Vamos agora resolver algumas questões do Enem, gente. Vamos comigo? Vem aqui. Atenção à telinha. Vou só passar isso aqui. Aqui são algumas dicas que eu já dei para vocês, né? Sobre exercício, ler o comando, que é muito longo do item. E agora vamos interpretar gráficos e tabelas. Não cai só na área de linguagens e códigos. Cai também nas áreas de exatas. Então, percebam que aqui, ó, eu falei lá, que em aula de português e nas outras disciplinas, nas outras áreas do conhecimento, nós temos o quê? Gráficos. Não é só em matemática que vai cair, não. Eu posso pedir
Sim, são questões interdisciplinares. A questão da intertextualidade. Um texto no outro, uma disciplina dentro da outra. Olha aqui, eu tenho gráficos que eu posso perguntar em matemática, fazer o item relacionado à matemática. Mas eu posso também pensar aqui em língua portuguesa. Olha aqui. Qual é o gênero desse texto? Tá? Relaciono recursos verbais e não verbais? Sim. Eu quantifico e sintetizo informações com os gráficos? Sim. Eu promovo relações entre dados? Sim. E permite que eu realize as minhas inferências, como na interpretação? Sim. Então tá aqui, ó, lá na FUVEST, o que aconteceu? Eles deram o gráfico, tá, gente? E aqui eu marquei tudo direitinho. O que vocês precisam perceber é, olhem o comando da questão, do item. Às vezes, a resposta está no item, no comando. O comando é enorme, é longo. A partir da contagem de indivíduos de uma população experimental de protozoários, olha lá marcadinho, durante determinado tempo, obtiveram-se os pontos e a curva média registrados no gráfico ao lado. Tal gráfico permite avaliar a capacidade limite. Grifem no comando as partes mais importantes que vocês acharem. Pincem as partes mais importantes. Porque muitas vezes a resposta para essa questão, que é a letra E, eu já coloquei aqui muito rápido, porque já está ali em cima, ó, está lá no comando do nosso item, da nossa questão. Eu vou falar sempre em item, sempre em questão, que é a mesma coisa. O comando é a consigna, é o que está sendo solicitado, o que está sendo pedido. Gente, observem a oração. Se vocês tiverem dúvida, coloquem a oração na ordem direta. Carla, o que é ordem direta? Sujeito, predicado e o complemento, seja ele objeto direto ou indireto. Aqui eu não tenho uma ordem direta. Então fica mais difícil para o meu entendimento. Aí há a ambiguidade. Polícia liberta a garota de 8 anos e estudante de cativeiro em São Paulo. Não houve uma ambiguidade aí? Então eu tenho que botar. Polícia liberta do cativeiro a garota de quê? De 8 anos. Percebem? Percebem a diferença? Fica mais fácil. Agora eu tenho sim sujeito, a polícia, o predicado liberta de cativeiro, e aí vai. Agora eu vou analisando. O que é que Carla está fazendo aqui? Ensinando vocês a analisarem os itens, as questões que caem no Enem. Não vão de cara fazendo e tentando acertar. Leiam o que se pede, prestem atenção. Se estiver na ordem indireta, voltem e coloquem na ordem direta. Observem o que vocês precisam observar, o que eu já falei com vocês, para que vocês façam uma boa prova. Fiquem atentos também a todos os detalhes. Isso aqui eu chamo de infográfico, tá? Esses infográficos, eles vão perpassar em todos os textos, principalmente jornalísticos. E eles ajudam vocês a fazerem a questão, a darem a resposta correta. Certo? O infográfico aqui, ele fala, né, que são gráficos, tabelas, imagens, citações, eles ajudam muito esses infográficos para que nós, né, eu coloquei na lâmina anterior falando sobre a questão de raças, de religiões, então o infográfico ele me ajuda muito no que eu vou ler na minha parte escrita. E o que eu falei antes, pratique a interpretação com posts das redes sociais. Olha lá, Ricardo, elétron. O elétron tem a ver com química, mas estava lá nas redes sociais falando sobre uma outra loja que vocês conhecem. A mesma coisa, a questão do uso dos pronomes oblíquos. Dê-me um exemplo. Me dá um exemplo. Não existe, não se começa a oração com o pronome oblíquo. Eu começo a oração, eu tenho que fazer o exemplo. Dá-me um exemplo, dê-me um exemplo. Concordam comigo? Então vamos seguir? Olha lá, e aqui toda essa explicação que eu já falei, memes e tudo, leiam textos longos, impressos, porque as provas do Enem têm textos densos, textos longos, principalmente na consigna. São longos, consignas longas, são textos longos e onde eu
onde eu preciso interpretar o que eu falei com vocês lá no início. Então, atenção, gente, leiam, grifem, escrevam, para vocês podem, não é riscar a prova toda, mas de lápis a lápis, me perdoem, vocês podem escrever ao lado e grifar a parte mais importante. Por favor, façam isso, porque vai ser mais fácil para vocês entenderem, porque esses textos são muito densos, e texto denso é difícil, a gente lê, volta, relê, volta e já vão grifando. Vamos então... atenção às tipologias textuais que caem lá, os gêneros que eu já falei com vocês, e agora vamos resolver isso aqui? Em 2017, um texto narrativo. Garcia tinha se chegado ao cadáver. Machado de Assis, como sempre. Levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver. Mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas, que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Machado de Assis, no conto A Causa Secreta. E aí, no fragmento muito longo, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro de quê? Qual letra? O que eu grifei anteriormente? A indignação face à suspeita do adultério da esposa? Ou a tristeza compartilhada pela perda da mulher amada? Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia, o amigo? Ou prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio? Ainda a letra E, superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. O que vocês acham? O que vocês grifaram? Tá aí pra gente o prazer da personagem que estava lá olhando em relação ao sofrimento alheio. Ok, gente? Então, leiam, grifem, compreendam músicas, escutem músicas, analisem essas músicas, observem a função social dessas músicas, as funções, as figuras de linguagem, tá? Pesquisem e olha elas aí, elas estão em todas. As tirinhas. O Enem costuma avaliar habilidades importantes na vida prática. Tirinhas, gente, são facilmente encontradas lá no nosso Enem, certo? Em linguagens ou não, ele vai ter sempre uma leitura, uma localização de informação explícita, saltando aos nossos olhos, ou implícita, onde eu preciso deduzir, inferir, tá? Olhe para os períodos, para os versos e parágrafos em conjunto com as palavras. Observem as orações. E aí que entra a gramática. Muita gente diz, não há mais gramática no Enem. A gramática está no texto. A gramática está aqui, ó, no texto da minha blusa, no texto que está aqui na lâmina, que está aqui na telinha de vocês. Então o texto está aqui, a gramática está aqui. Eu preciso conhecer de gramática, Carla, as orações coordenadas, subordinadas, tudo eu preciso conhecer para interpretar bem. E o que eu já falei, ou não falei, falem aí para mim, me digam aí de casa, eu não falei em usar dicionário não? Já ouvi daqui, falei sim. Então segue o baile e pedir ajuda das videoaulas, agora com o novo acordo ortográfico, e do Google, como vocês gostam de fazer, certo? Aí vocês fazem lista de exercícios e o que vocês pensarem, assistam do que vocês quiserem, do que vocês tiverem interesse. Reescrevam o que acabou de ler, resumam, façam um diário de bordo, escrevendo o que eu estudei hoje de linguagens, que texto, tá lá, tá? E o que mais cai desde 2009, quando mudou o Enem, o que mais cai, gente, em linguagens e códigos, gêneros textuais. Quem são esses caras? Vou falar bem rapidinho quem são.
carta, charge, tirinha, texto informativo, norma culta e popular, funções da linguagem, figuras, a questão da literatura e a gramática, como eu já falei para vocês, relacionada à semântica. Tá aí uma questão de 2009 do Enem. Tenho aqui o infográfico, tá? E a consigna. A suspeita de que haveria desculpem, a consigna não, o texto. A suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Então, eles usam sempre um infográfico e um texto, que ajuda vocês bastante, hein, gente? Porque olhando o infográfico, de acordo com as informações do gráfico, e aí vem a consigna. Vem o comando. O consumo diário de cigarros, o que é que acontece? A letra A, de casos de câncer, aumenta o número de casos de câncer. Oi, gente, o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. O consumo, para vocês é a letra A, eu vou deixar que vocês leiam. A, B, C, D ou E. Que letra? 1, 2, 3, posso ir? Vocês tiveram lá um infográfico e um texto. Letra E. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão estava lá no texto ou não, pulando, saltando aos nossos olhos. E o que é que eu posso fazer? Ir por eliminação. E é essa eliminação que vai também me ajudar na resposta. Vamos para mais uma? Uma pausa rapidinha na aula para você curtir esse recado aqui comigo. Já deu uma olhada no YouTube da Uninasal hoje? Lá está cheio de vídeos especiais sobre cursos, carreiras e muitos outros temas. E aqui vai uma dica, a websérie Arena Uninasal está lá com a apresentação da influencer Vivi Amorim. Não vá perder, passa lá no YouTube da Uninasal para conferir todos os episódios. Combinado? Bora voltar para a aula? Bora lá! Sites de busca manipulam resultados. Redes sociais decidem quem vai ser seu amigo e descartam as pessoas sem avisar. E, para cada site que você pode acessar, há 400 outros invisíveis. Prepare-se para conhecer o lado oculto da internet. Prestem atenção, sempre um texto e sempre um infográfico. Esse infográfico pode ser charge, meme, o que eu já falei para vocês e não vou repetir, porque vocês vão ficar cansados de ouvir. Concordam comigo? Tranquilo? Posso seguir o baile? E agora, a consigna. E aí a resposta está aí. Por que será que a resposta é essa? Analisando-se as informações verbais, não, ou seja, não o infográfico, mas as verbais, e agora a imagem associada a uma cabeça humana, compreende-se que a venda faz uma denúncia quanto às informações são omitidas dos usuários da rede, sendo empregada no sentido conotativo. O que é isso, Carla? Sentido conotativo e sentido denotativo. Sentido conotativo é o sentido figurado da palavra. E para finalizar, o sentido denotativo é o sentido do dicionário, é o sentido real da palavra. Então fica aí para vocês pensarem, tem mais outras coisas, vão para o Google, procurem. E agora, que eu já falei demais, eu vou passar para meu amigo Léo. Léo, desculpe ter falado muito, Léo. Um beijo no coração de todos vocês, se liguem em todas as dicas. Um beijo, gente, boa prova. Já estamos chegando ao final. Professora Carla Grimaldi, muito obrigado pela participação. Eu agradeço, Léo. Eu fico muito feliz de estar aqui. Sempre que precisar, é só chamar. É só chamar que, ó, tô aqui, hein? Obrigada, Léo. Vamos lembrar sempre, hein? Interpretação de texto, minha gente. Lembrando aqui que o Circuito Enem é uma parceria da TV Aratu junto com a Uninasal, parceira nossa desde o ano passado. Lembrando que todo o nosso conteúdo está disponível no site circuitoenem.com.br. Participa, se inscreve para ganhar essa super apostila. Tem um QR Code na tela e você já pode acessar, ok? Amanhã nós voltamos. Tchau, tchau!